Olá, inspirados e inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos começando mais um podcast Me Inspira. Eu sou o Moa, estou aqui com a Marcela, minha companheira, dupla de vida, dupla de podcast. Também. Fui até promovida agora. E estamos aqui com uma pessoa super especial, um grande amigo, né? Nós temos uma relação de amizade também, extra trabalho. E é o Maurício, gente. Maurício maravilhoso. Maurício maravilhoso, Marcela, Moa, tudo com M tudo hoje, M, né? Hoje é o 3M Inspira. 3M Inspira, é muito M. E quando vier o Jefferson, vai ser o Mefferson, né? Pra gente incluir. Pessoal, o Maurício é uma pessoa inspiradora mesmo. Ele tem uma história incrível. E eu quero escutar como vocês se conheceram, Moa, Maurício, como que viraram sócios, como que aconteceu esse crescimento. E eu tenho depois uma pergunta bem específica para te fazer ao final, Mal, mas faz favor, te apresenta aqui para nossa audiência. Quero aproveitar, né, Maurício, agradecer também pela presença. Quando a gente idealizou o podcast, a gente foi fazendo lista de pessoas que a gente gostaria de convidar e que tinham histórias inspiradoras. E foi uma das primeiras pessoas que apareceu na lista. Então, agradecer, né, por ter aceito esse convite e bater esse papo com a gente hoje. É isso aí. Que isso, que honra, Marcela e Moa, né? Sem dúvida alguma, quando eu recebi o convite, até levei um pouco de susto, né? Falei para o Moacir, mas é uma honra estar aqui, mesmo ter já ouvido os outros podcasts, né? Ter escutado as grandes inspirações que já passaram por aqui. Sem dúvida alguma, honra estar aqui presente, podendo contar um pouquinho da história do que a gente tem aqui ainda. A gente é jovem, né? Tem muito a fazer ainda, né? Então é bacana. Muito obrigado mesmo pelo convite. Legal. Merece. Lembrando aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Pedir para a audiência aí se inscrever no canal do YouTube para ativar as notificações, que aí vai receber em primeira mão quando chegar um novo episódio, né? Não perder nenhum dos conteúdos da Me Inspira. Vai lá no Instagram também, curte, compartilha. Comenta, manda feedback, envia para os amigos. Quando alguém manda um feedback, eu já printo e mando para o time. Todo mundo fica muito feliz. E isso nos leva, nos inspira a fazer cada vez melhor. E também no Spotify, a gente tá lá no Spotify também, tem o quanto você viaja, treina, organiza a casa. Dá para alimentar-se de conteúdo rico e se inspirar também nas histórias que a gente traz no Me Inspira. Maurício, para a gente começar o nosso bate-papo, quando eu te conheci, né, foi por uma questão profissional, a gente vai falar depois ao que isso levou, mas na tua apresentação, né, tu se apresentou como o dono de um laboratório e que era farmacêutico. E aí a gente foi conversando, entendendo assim, né, que antes de ser farmacêutico, tu fez algumas outras coisas já ligadas a negócio, então tu acabou indo mais pro lado da gestão, hoje, embora tu seja farmacêutico de formação, mas acabou indo mais pro lado de negócio, gestão, né, e se tornou um empresário farmacêutico, né? Conta um pouco dessa trajetória, como é que isso surgiu, como é que isso começou, o que foi inspiração na tua vida para tu resolver ser um empreendedor. Conta um pouco de como é que tu chegou até ter o laboratório. Depois a gente vai ter um bloco, uma parte específica para falar do laboratório, dessa rede que tem crescido bastante aí. Então vamos lá, é interessante isso, a gente faz uma reflexão, né, quando é convidado para esse tipo de participação, né? O que acontece? Quando eu volto lá para trás e começo a pensar, eu acho que a minha vida de empresário começa já no colégio, na 8ª série, quando eu decidi ser presidente do Grêmio Estudantil do colégio que eu estudava, né? Acho que nem tu sabia disso, né? Não sabia. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, então ali já começa uma vida um pouco de líder, né? Talvez eu já estava impregnado na minha pessoa naquele momento, né? Então fui presidente do Grêmio Estudantil, depois saí dali, fui para um outro colégio, fui presidente do Grêmio Estudantil do colégio, na época era Cecília Leite Costa, né? Ele era fui pelos 3 anos consecutivos praticamente presidente, vice-presidente, alternando isso. Tu é aqui de Passo Fundo? Aqui de Passo Fundo. Entrei na universidade, fiquei 1 ano, já virei presidente do DA, da farmácia, depois fui parar no DCE, como tesoureiro daquele time lá da época do Colucci e tudo mais. Então, aí já começa uma história de líder, né? Um pouco me desgostei lá no final da política, um pouco dessa parte política, enfim, e acabei abandonando esse caminho. Então, aí já tem uma trajetória lá atrás. E inspiração para começar a ser empresário, ela começa, acho que com um tio meu,
que era de Gramado. Ele é a inspiração, digamos assim, familiar, né, minha. Porque meu pai e minha mãe são... Minha mãe é professora, meu pai era metalúrgico, não tinha nada a ver com a linha empresarial, né? Não tinha em casa essa referência. Mas eu tinha esse tio que era meu padrinho, né, de Gramado, e sempre esteve do meu lado conversando comigo. E eu comecei a estudar dessa vinda, né, do empresariado, digamos, estudantil, que não deixa de ser, né, uma linha empresarial. Empreendedorismo social. Está sempre trabalhando em liderança, né? Em causas e tudo mais, né? Criando estratégias, que hoje eu chamo de estratégia, naquela época era criando ações para fazer acontecer. A gente fez diversas ações legais naquela época. E aí, ali, entrei na faculdade de farmácia, né? Na verdade, para te falar bem a verdade, foi uma decisão bem difícil naquele período, né? Porque eu me formei muito jovem, né? Eu queria ser médico, uma hora eu queria ser publicitário, uma hora eu queria ser engenheiro. E tinha o Cris lá, que era farmacêutico, né? E aí, que é o teu irmão mais velho. Que é o irmão mais velho, exato. E aí eu chego em casa, vou ser farmacêutico. Bem, fiz um ano de cursinho, ainda com a ideia de fazer medicina, aquela confusão um pouco mental que eu acredito que a gente não deve começar a faculdade muito cedo, né? É uma opinião minha. Entrei no curso de farmácia. Antes disso, já estava trabalhando como balconista de uma locadora, né, servindo sorvete, enfim, os meus tios, que são os tios hoje que têm grandes negócios na região da Serra ali. Então, eles também foram inspirações naquele período, né, me ensinando um pouco dessa coisa do atendimento. Eles sempre tiveram negócios de referência aqui na região, né? E trabalhando, né? Entrei na faculdade, lá dentro, estudava, tudo integral, e no período que eu tinha, final de semana, eu trabalhava para compor a renda, porque não era fácil, né? Uma faculdade um pouco cara, na verdade, né? Eu lembrei aqui, Maurício, o Teva, né? Ele fala da FBB, não sei se alguém já ouviu falar. Ele chama Faculdade da Barriga no Balcão. Exatamente. Diz que é uma das melhores faculdades de empreendedores, o cara tem a barriga no balcão, né? Ensina a dar oi, ensina a agradecer, ensina a receber. Então, isso também, né, Maurício? Hoje a tua atividade ela é, logicamente, mais estratégica, mas esse aprendizado de lidar com o público, de fazer atendimento, é da FBB, né? Barriga no Balcão. Se um dia o Teva nos der a honra de ouvir, aí, Teva, né? Não sei se eu podia ter citado, mas tu também é um cara inspirador. O dia que a gente tem a oportunidade, talvez, de conversar aí. E tu sabe que isso ensinou muito, sabe? A gente conversa entre os sócios hoje, que nos ensinou, todos passaram por esse trabalho. Então, a gente tem um cuidado com o cliente, tanto é que num dos valores, quando a gente veio conversar sobre isso, tinha lá a preocupação com o cliente. A gente é muito preocupado, tanto é que hoje, quando a gente tem uma reclamação, por mais pequena que seja, não ignora, né? Vai e olha, porque é um diferencial do Vidal. Isso vem lá de trás, eles batiam muito nisso. O cliente. Então, a gente já trabalhou. Eu servi sorvete, com 14 anos, estava lá. Sabe, eu sei fazer bem aquele sorvetinho. Aquele que fala. Bem certinho. Foi bem legal. Isso é um processo. Foi bem interessante, foi um período que precisava muito, né? Meus pais não tinham tanto recurso assim para manter nós estudando, né? Eles mantinham a mensalidade em partes, que outra parte era crédito estudantil, e a outra parte tinha que se alimentar na faculdade, pegar o ônibus, comprar livros, tudo a gente trabalhava para tentar se manter naquela época, né? E aí foi, né? Faculdade, farmácia, fui trabalhando dentro do DA, enfim, trabalhando e conquistando. E já no meio da faculdade, eu fui atrás de um estágio num laboratório, né? Eu passei por todas as áreas de farmácia no período, né? Farmácia hospitalar, porque o Cris era farmacêutico, enfim, rodei todas as áreas, mas eu entendi que o laboratório seria o meu caminho, na verdade. Já lá. E por que o laboratório? O que te despertou na época, assim? Porque, na verdade, Moacir, eu acho que... Essa afinidade, eu acho que com a área mais fisiologia, na verdade. Porque o laboratório, a parte do medicamento é mais química, né? A fisiologia me interessava mais. E a fisiologia, ela conta uma história. Exato. Isso é o mais legal. A anatomia, ela conta um fato. A fisiologia, ela conta uma história. Por que existe, como se relaciona, né? E algo que me chamou muito a atenção do que tu falou até agora é a tua inquietude em querer conhecer tudo que tu gosta. Eu quero... não sei se eu vou fazer medicina ou farmácia, porque acho que eu gosto um pouco de tudo, né? E também de desafio. Então eu vou passar por todas as áreas da farmácia para ver também porque te interessa. E a curiosidade, ela é uma característica empresarial.
né? Ela é uma característica empreendedora. A gente quer ficar vendo o que é que a gente faz bem e quais são as possibilidades o tempo inteiro para o resto da vida. Exatamente. Eu lembro de algumas histórias, Até hoje. porque a análise clínica, né? Hoje, claro, tudo muito automatizado, né? Mas a origem da análise clínica ela é muito de investigação também, né? Eu lembro de algumas histórias, depois tu puder compartilhar, assim, de como é que eram feitas as análises clínicas, lá assim, atrás, né? Lá atrás. Tu sabe que Mo e Marcela, agora tu me fez para pensar. Decidir o que fazer, né? Passar por todas as áreas. Naquela época, enfim, uma família conservadora pra caramba, né? Eles tinham aquela teoria de assim, ali não dá dinheiro, aqui não dá dinheiro, aqui não dá dinheiro, né? Não, vou fazer tal profissão. Não, ali não. Deus o livre. Você tem que fazer isso. Sim. Sabe? Tinha isso. Mais talvez, tradicional. Bem tradicionais, né? Então, a minha mãe, principalmente, né? Você tem que estudar, você tem que fazer o isso. investimento da vida. Exato. Né? É investimento deles, na verdade. Exato. Né? Então, eu acho que essa questão... Eu não tinha clareza naquele período. E isso se mostra ao longo da... Eu peguei, botei embaixo do braço porque eu não tinha outra opção. Ia fazer até bem hoje, feito isso. Só tinha uma opção. Eu não tinha o lado B, né? A falta de opção é algo maravilhoso na vida da gente. Ela ajuda. Ela ajuda a tu encontrar e fazer. E fazer aquilo tem que fazer isso bem aí, feito. Talvez fui para análises clínicas, poderia ter feito outros empreendimentos, talvez. Mas o laboratório o Cris tinha, né? Quando eu comecei a fazer estágio. Era do Miguel. Ele tinha aberto, ele tinha trabalhado no hospital e tinha um laboratório pequeno dentro do hospital, que era um laboratório de 4 metros por 4 por 4, digamos assim. O microscópio ficava em cima da geladeira, quando precisava tirar, botar na bancada. Tinha espaço para basicamente uma pessoa. Eram 2 salas em uma sala. E aí eu cheguei para o Cris Miguel, naquela época eles não rodavam muito, assim, tipo, não tinha fluxo de exames, na verdade. E eu vim fazer estágio. Falei, Cris, eu vou tocar o estágio no laboratório. E vou sair da locadora, porque a locadora era complexa. Ali já é uma coisa que talvez é até interessante contar. Eu estava no 3º semestre de faculdade, eu fui chamado por Cris Miguel por uns 3 anos. Por quê? Porque eu comecei a assumir os plantões. O Cris me assessorava e eu fazia os plantões no final de semana no hospital. Então eu virava às noites, já como estagiário. O chamado extra. O sobre garante a gente. E eu comecei a fazer uma grana. Da operação mesmo, fazendo análise. Exatamente, comecei a trabalhar com isso. E foi, né? Comecei a assumir o laboratório, né? Comecei a gostar daquilo, entender que eu podia fazer mais, tudo mais. E foi, até me formar, fui fazendo esse estágio. Dentro desse período, eu comecei a ter um pouco de relacionamento, né? Inevitavelmente. Comecei a fazer amigos. Com médico. Isso tem uma dificuldade, né, para fazer. Relacionamento e churrasco, então, Deus. E aí tinha no hospital tinha o Dr. Jaime de Bastiani, não sei se vocês lembram, acabou vindo falecer posterior. Ele era um diretor clínico. E numa reunião, que eu participava com o Cris Miguel ainda na época, numa dessas reuniões, ele colocou na mesa, pessoal, nós precisávamos um lanche para essa reunião aqui. Eu disse, mas o hospital não tem lancheria, eu faço. Gente, quer me arrepiar, é sério. Eu faço essa lancheria. Olha só, a gente resolve problemas, né? Não Exatamente. tem como criar. Faça essa lancheria. Liguei pro meu tio, mas enfim, faça a lancheria, mas não tinha dinheiro, não tinha nem pra mim Exato, direito. eu tenho a vontade, o dinheiro nunca tem. Isso é uma característica também. Cheguei, vou fazer essa lancheria. Acabei indo pra casa, né, com a vontade. Com a vontade. Isso aí. A gente não tinha. Expliquei um pouco da ideia, só que no hospital não tinha nem espaço para isso. Aí, na época, tinha um diretor, busquei ele, falei onde é o lugar e tudo mais, cheguei em casa. Pai e a mãe, sempre assustado, nunca tinham feito negócio, não é o perfil deles. E me vem esse guri que não para de querer fazer. Exato, vou fazer a lancheria. Tá? Vou fazer a lancheria que nós vamos ficar ricos vendendo café. Né? Comida todo mundo precisa, isso que todo mundo que bota um negócio de comida pensa. Só que pela falta de experiência também, né, Marcela, a gente acaba cometendo alguns erros nesse período. Fiz a lancheria, acabamos, naquela época tinha linhas de crédito, foi difícil para conseguir, na época acho que era 15, 20 mil reais, para conseguir no banco, foi trabalhoso na época. Financiamos, enfim, e abri a lancheria no hospital, né. Aí começamos a tocar, só que eu já trabalhava no laboratório, né? Já estava lá como uma pessoa importante, mesmo não sendo a pessoa importante ainda, mas já estava tocando plantões e tudo mais. Minha mãe é aposentada, falei, não, tu vai tocar a lancheria para mim. Já tem o que tu fazer, mãe. Foi um período ali bem intenso, assim, a lancheria, o problema de lancheria, né? Se ela não tiver fluxo, a margem ela é muito baixa e ela é desgastante. Tem que ter volume. O hospital tinha que estar
5 da manhã para fazer o café, a torradinha, e no final do dia a rentabilidade era muito pequena, né? Mas tudo bem, foi uma experiência. Rodou isso praticamente no final da minha faculdade, ali um ano no final da faculdade. A lancheria já não tinha mais sentido, já começou a ter mais sentido eu ganhar dinheiro fazendo plantão, já estava no final. Eu cheguei, vou ter que vender isso aqui, né? Vou ter que vender porque não tem mais sentido, né? Aí a gente ofereceu para uma moça lá do hospital, enfim, acabei passando pelo custo da dívida na época. Não tem mais sentido, né? A lancheria. Mas estava me formando, o que eu ia fazer ali? Né? O laboratório não era meu, eu era estagiário até então. E, Marcela, se tu fosse formada em farmácia, fosse farmacêutica, o que tu abriria? Uma farmácia? Seria isso? Foi isso ou não? Tem momentos da farmácia. Então, na verdade, ali, quando a gente chega na parte da lancheria, acabo abrindo mão dela, né? Vendendo, na verdade, ela não era lucrativa. Ela era lucrativa, porque tem um lucrinho, né? Mas já estava envolvendo muito minha família. Meu irmão mais novo já estava ajudando, porque eu não conseguia mais tocar. Eu fazia os plantões já do hospital, enfim. E aí me formo, né, Marcelo? Ali em 2009, me formo e eu digo, agora, o que eu vou fazer? Né? Acabei adquirindo uma farmácia, mas antes disso tem um período do laboratório, que aí o laboratório entrou na minha vida. Foi quando eu me formei, eu disse o que eu vou fazer. Eu queria a área de representação do medicamento. Eu falei, cara, vou trabalhar nisso. Todo mundo fica rico, viaja, ganhava dinheiro, era maravilhoso, né? Eu falei, vou fazer isso. De ouro dessa profissão, né? Hoje a profissão já é valorizada. Ela sempre foi muito glamurosa. Status, né? Ainda é, mas sabe, que eu tinha a oportunidade para isso. E o que eu tinha feito para conhecer essas pessoas? Eu fui trabalhar no almoxerifado de estagiário de São Vicente. Então, eu fazia estágio, no período que eu não estava no laboratório, ia lá no almoxerifado do São Vicente, porque lá chegavam os compradores, os vendedores, eu falei, lá, vou conhecer gente, né? Fiz isso num período, conheci algumas pessoas e tinha até a oportunidade para trabalhar como representante comercial. E aí, o Cris Maiguel, na época do laboratório, o Robert, eles não tinham vínculo direto com o laboratório, era um negócio à parte que não dava lucro, todo ano eles botavam dinheiro. E eu chamei eles e disse assim, olha, eu fico, mas vocês não trabalham mais dentro e quem toca sou eu. Gente, e eu vou tocar agora esse entendi por que vocês são sócios. Só que eu quero 33% do laboratório para mim tocar. Tem visão, tem visão. Foi o que eu fiz. Eles me ofereceram, na época, o laboratório por 10 mil. 10 mil reais. Foi o melhor investimento da tua vida. Mas eu não tinha aquela época. O Mal, ele fez uma governança de 10 minutos ali com a família. Falei, cara, vou tocar, mas enfim, vou ficar, não vou ficar, aquela coisa toda, né? Não, mas eu quero que vocês fiquem. Primeiro, na época que eles ficavam botando dinheiro todo ano, eu não tinha capital naquele período, né? Assumi o laboratório. A primeira coisa que eu fiz no laboratório, eu demiti todo mundo. E tinha um estagiário, que era um colega meu que tinha ficado... Chegou o irmão desumanizado. Ficou um estagiário para trás, que era meu colega de faculdade, que ele tinha ficado para trás, né, durante o período. Chamei, tu quer vir trabalhar comigo de estagiário? Ele atendia de manhã e eu coletava. Coletava o hospital, fazia as análises e toquei. E os plantões de noite, os plantões de final de semana, toquei direto, né? Porque o hospital sobreviso, chego lá às 4 da manhã, eu tenho que ir lá fazer exame, né? Muitas festas. Eu tinha que sair para ir para o hospital fazer exame. Os meus amigos contam histórias, assim, quando converso com eles, várias vezes está comigo, eu tenho que sair para fazer um exame 4 da manhã, por exemplo, e lá, sem hemograma, eu pro médico que estava precisando. Então, naquele período, eu já assumi o laboratório. Então, eu já estava tocando o laboratório. Em 3 meses, eu tripliquei o faturamento do laboratório. Porque eu fui fazer o relacionamento. Eu bati na porta do secretário de saúde, eu chamei o diretor do hospital, eu disse, olha, aqui não dava. Em 6 meses eu já tinha uma biomédica trabalhando conosco, o próprio Rafa, que hoje é nosso diretor operacional, veio ser estagiário com a gente. Que é teu primo e que é meu sócio. primo. Na época ele fazia biologia aqui em Passo Fundo. Ele veio fazer estágio com a gente. A gente já começou ali, o laboratório começou a ter um cenário. E no meio disso, vem a farmácia. Meus tios hoje estão em Gramado, lá tem os restaurantes em Gramado. Eles tinham a farmácia. Depois nós podemos fazer um jabá para a família, porque são restaurantes top em Gramado. Quem estiver nos ouvindo aí. O Jorge III. Jorge III e Chama de Fogo, né? E a Casa Montoni.
Casa Mutuani. São restaurantes que Que vale a show. pena conhecer. Esse aqui fica... São todos Esse, muito bons. por enquanto, avisa eles que por enquanto é de graça. O merchan, ai. depois eles vão cobrar. Mas vamos lá. Mas são Bacanas restaurantes restaurantes. top em Gramado. Quem São estiver muito ouvindo bons, aí, muito assistindo, bons. vale a E pena. eles eram daqui, né? Eles são as inspirações lá de trás. Eles eram dono da locadora, esse pessoal da George, da Chama de Fogo, e esse meu tio era dono da Star Pharma, que era a farmácia que tinha aqui, que tem a Casa Mutuani hoje. E aí meu tio ia embora. Eles se juntaram, venderam, a farmácia não dava mais dinheiro, entrou o DVD naquela época, né? DVD não entrou, já começou a entrar Netflix. A já começou locadora. ficar A ruim. locadora A não dava mais locadora. dinheiro. Tu falou farmácia. A locadora já não dava mais dinheiro. Já não dava dinheiro. E a farmácia se juntaram. Esses meus tios, eles tinham tido posto aqui no Tio Hugo, restaurantes na região, e eles iam pra Gramado, junto pra todos embora. E tinham que vender a locadora e a farmácia. E eu era farmacêutico. Minha tia chegou pra mim e disse, olha, queremos vender a farmácia. Eu disse, eu compro. Mas eu não tinha dinheiro. Gente, essa é a frase da minha vida. Eu quero, só não tenho dinheiro. Mas aí Vou sim, nós tocar. vamos indo. Eu vou tocar essa farmácia. Até a farmácia é onde é um ponto nosso do Sim, laboratório é hoje. verdade. Né? A farmácia foi bem interessante, assim, a Isso é muito negociação. louco também, né? Isso acontecendo, né? Onde era a farmácia, hoje é uma das unidades, uma das laboratório. principais unidades em Passo Fundo. Exato, acabou quebrando posterior, eu posso contar um pouco. Mas a farmácia entrou em negociação com a tia. O Marcelo tá com uma cara chocada. Cara, eu tô. Mas tem uma coisa bem É interessante. porque vou te como contar. eu me vejo muito na tua história e tu tá contando soluções, na verdade, tá? Só pra deixar bem claro. Tu tá contando soluções, isso poderia ser uma mentoria, poderia ser um livro, a série lá do Netflix, se tu fosse um pouco mais famoso, tivesse os olhos azuis, por exemplo. Mas, cara, eu tô pegando uns insights pra minha vida, assim, que tu não tem ideia. Que legal, que legal. Mas Marcelo, olha que interessante. Não tinha dinheiro. Como que eu compro essa farmácia? Nunca mais esqueço, 180 mil. Era o preço da Daí já farmácia. não era 10 mil do laboratório. Isso 180 foi já é pensar, grana. faz uns 15 anos quase, né? Falei, eu vou comprar a farmácia, mas como? O modelo do negócio de farmácia, principalmente naquela época, hoje já mudou tudo, né? Tu compra para vender no dia posterior. Então tu chega lá, às vezes tu encomendava, se tu pegar nessa época das farmácias, pedia na Edmed, na Santa Cruz, no outro dia entregava, né? Eu entrei, só que a minha tia tinha o giro e 50 mil de boletos. Ou seja, que são os boletos que tu compra e que vai direto. Compra junto. Que é o preço. Falei, 50 mil, eu assumo. Daqui que vai ficar no giro. Eu tinha um dinheirinho guardado, né? Uns 40, 50 mil. Falei, tem mais um dinheiro aqui. Dá um mês Dos se eu me plantões. atrapalhar. E o restante, como é que eu faço? Cara, como é que eu faço? Decidi, vou empenhorar a casa do meu pai e minha mãe para conseguir o dinheiro. Gente, tu Isso bota um dica do filho meu no tio lá de mundo Gramado. pra ele penhorar tua casa. Cheguei pra cá, cheguei em casa e conversar com o pai e a mãe sobre isso. Cara do céu, agora eu tô começando a ficar com medo do que aquelas crianças podem fazer com nós, Moacir. Empenhoramos a A casa. gente chega em casa, pai, mãe, eu queria ver o seguinte, sabe essa casa que vocês construíram? É o sonho da minha Tudo isso vida, eu tu tem quero como ver. É aquela me família dar? tradicional que a casa, trabalharam, Claro, construir, sua né? casa tem um carro e Filhos viajar uma de vez por ano pra faculdade, praia. tamo feito. Exatamente. Daí o guri me aparece com isso. Cheguei e foi empenhorar, eles aceitaram, meus irmãos juntos. No primeiro momento foi até impressionante. Né? Mas aceitaram, toparam, e a gente fez. Eu comprei a casa deles, no caso, naquela época, para conseguir o recurso. Porque eu não tinha histórico, não tinha nada, né, Moacir? E comprei a farmácia. E comecei a tocar a farmácia, né? Tocando a farmácia e o laboratório. E já o laboratório começando a ter cenários. Nesse período eu comecei a Quantos ter anos tu tinha? Eu tinha 24, 23, 24. Por aí, é isso aí. Aí, nesse período, eu já comecei a ter um problema que hoje eu entendo. Que é o seguinte, cada pessoa tem o seu lugar, né? E sua característica, que nós falávamos um pouco antes de começar, né? O Cris Maguel, ele tem a característica financeira muito boa. E eu, com um modelo de negócio que é totalmente margem também reduzida que a farmácia, né? E tendo um laboratório que tinha que tocar e fazer acontecer as análises, ele, né, tinha que fazer os exames, ajudar, porque já estava com um volume significativo naquele período. Falei, o que eu faço? O Cris voltou e assumiu de novo a gestão do Com a laboratório. graça de Deus. E a gente tinha mais um sócio que dava aula no IPA em Porto Alegre, que era o Robert, no laboratório. E a gente continuou. Nesse período, a gente acabou com o laboratório, continuamos, né, trabalhando. Acabamos comprando um laboratório em Pontão. Começou a sobrar dinheiro no laboratório. E tu foi investindo. Sobrava, tu investia. Isso do laboratório. E a farmácia ali, tocando na farmácia, né, e tudo mais. Alguma vez, quando tu não tinha dinheiro pra fazer um negócio desse, tu pensou, então eu não vou fazer? Ou tu pensou, então eu vou arrumar? É característica, eu acho que até hoje, Até né? hoje. Gente, Literalmente até porque, hoje. olha,
olha assim, ele quer um negócio. Daí, não, eu não tenho a condição financeira, onde é que eu vou arrumar? Solução, né? Cara, isso eu pego pra mim. Eu não posso mais olhar pra uma coisa que eu não vou conseguir e pensar, nossa, que pena que eu não vou conseguir. Como eu vou conseguir? Eu acho que a gente nunca pensou assim. Mas isso é uma característica, só fazendo um parênteses aqui, isso é uma característica do Maurício, né? O Maurício ele tem uma capacidade de simplificar as coisas. O Maurício ele não encontra ele não dificuldade. potencializa Qualquer o ruim. Qualquer problema que tu leva pro Maurício, ele olha, tá, mas coloca aqui. Ele não potencializa o problema, ele encontra a solução. Isso é muito da tua característica. Né? Zero encontram e de um jeito leve, né? Uhum, ele não faz um drama, meu Deus, ou desse horário, então deixa que eu vou bancar e resolver. Não, organiza aqui. Tá resolvido. Daí, puxa, mas era só esse o problema. Isso é positivo, né? muito positivo. E tu sabe que daí a farmácia começou a ter ali, aí começou a misturar tudo, né? Aí tem os erros que a gente comete por não ter a formação, talvez, e tudo mais. Comecei a usar diminuir o estoque da farmácia para capitalizar ela. Comecei a cometer alguns delitos que por falta de experiência. E eu comecei a notar o quê? As farmácias iam para um caminho totalmente que é hoje, né? Talvez é um pouco da visão que a gente tem com o laboratório hoje. Eu já enxergava. Mercado, e eu comecei, sabe o que fazer, amor? Quando eu decidi vender a farmácia, eu comecei a notar o seguinte. Eu ia na São João, comprar medicamento, parcelar em 10 vezes que a Admed não me dava, para vender mais barato. Ele comprava mais barato deles do que da Admed. Ia no Bourbon, fazia um rush de perfumaria e vendia na farmácia. Eu disse, cara, tá tudo errado. Farmácia, para mim, não é mais o caminho. Vou abrir mão da farmácia. Ô, Mal, e olha só pra deixar claro, zero apego emocional. Zero. Tipo assim, porque, gente, não é a média, tá? Não é a média. O menino entra lá na farmácia com o sonho de ter a farmácia. Aí ele abre o sonho e daí ele não quer mais. Mas isso vai conectar, acho que esse desapego a gente vai falar depois um pouco da história da expansão do Vidal, que ele é um pouco disso também, né? Do Vidal Pacheco, que é o laboratório, a rede de laboratórios. Que ele começa já aqui, né? Nessas porque o teu sonho era fazer negócio, ele não era necessariamente algo, ele era fazer o movimento. Exatamente. Claro que foi para a característica de farmácia que acabei caindo todos os negócios na minha linha, né? Farmácia, laboratório. E aí ali eu acabei abrindo mão da farmácia, acabei fazendo dinheiro com a farmácia, ainda vendi ela por o dobro que eu paguei. Né? Na verdade, acabei fazendo dinheiro naquele período, então já dei uma capitalizada. E aí já começamos com o laboratório, cuidar um pouco mais de perto do laboratório. Né? Já tinha um volume que não era significativo, mas perto, quando o laboratório começou, nós faturávamos, atendia 5, 6 pacientes por dia. 7 mil de faturamento no mês, 12 mil na época. Então, o laboratório estava faturando, digamos assim, 60 mil. Não tinha, não, na época, né? Para estruturas de 6 vezes mais, né? Então, começou ali já a ter umas dificuldades, né? Dificuldades de gestão, né? E o Cris vem para cuidar do financeiro. Eu fazia faturamento, fazia toda a parte operacional, limpava tubos, ajudava, tudo isso dentro do laboratório. E a gente comprou o Vidal e compramos em Pontão, nesse período, quando eu saí da farmácia. Então, já criamos uma característica naquele período do modelo de negócio que a gente hoje existe, né? Centralizando processos e tudo mais. Até antes disso, eu esqueci, porque a gente tentou fazer um negócio com um senhor que era dono do Vidal, e na época tinha clínicas. A gente tentou juntar tudo e fazer o grupo inicial, na época, né? Acabou não dando certo pela característica. Foi um erro nosso de não avaliar isso. Hoje a gente avalia muito isso, né? O sócio não tinha nada a ver com o perfil nosso, né? Alinhamento de valores, né? No sentido de princípios. Princípios diferentes, ou seja, ele estava preocupado em ir no exame de uma forma, nós estávamos olhando de outra, então já não deu certo. Então ele já acabamos comprando o Vidal e assumindo. Naquela época o laboratório Vidal já era um laboratório, na época, sei lá, com 40 anos de existência, 40 anos, era um laboratório muito tradicional, mas que ele não tinha, naquele momento, expandido, ele era um laboratório pequeno. Que quando o Mo chegou em casa e disse assim, eu vou atender, era uma consultoria, né, amor? Mas nem era esse nome, era diferente. Enfim, o Vidal já existia, mas existiam outros nomes. Isso, mas daí eu pensei assim, o pai do Maurício é o senhor Vidal. Senhor Vidal. Aí eu pensei assim, daqui a pouco ele vai me apresentar, o senhor Vidal. Mas sabe, Marcelo, e aí a gente compra lá em Pontão, o Vidal aqui, e começa a trabalhar, né? E aí vem as histórias legais do laboratório. Atrás desse Vidal tem um
tinha tipo um espaço que é tipo uma piscina que eles guardavam sapos e rãs para fazer os exames beta-HCG. Tu tá brincando. Naquela época, a gente para fazer o exame beta-HCG, pegava a urina da mulher, né, e injetava lá no sapo para ver se produzia, para ver se abria a cloaca, botava no microscópio e avaliava se tinha ali espermatozoide, enfim. Era uma experiência. Eu digo, o laboratório naquela época era uma experiência. Era uma experiência. Hoje é tudo automatizado, é robótico, né? Hoje é produção, né? Linha de produção. Naquela época eles faziam exame. Eram poucos exames. Pegava a cloaca do sapo, gente. Exato. Mas tu sabe que o hemograma, Marcela, é bem interessante. Naquela época eles faziam todos aqueles fatores que hoje existem. Tu bota o equipamento, ele sai o resultado. Que a nutricionista pede um monte dessas coisinhas. Um hemograma, porque o hemograma era 1 hora. Então, na época, era uma experiência. Hoje, 1 hora sai. Oi? Hoje sai centenas de hemogramas. Eu ia dizer, e hoje, enquanto a gente não tem nem ideia. Um hemograma? Quanto tempo? É? Hoje, 15 segundos faz o hemograma. Né? O equipamento faz, né? Tu bota lá, ele lê. Hoje existe muita tecnologia, né? A gente pode contar depois sobre essa tecnologia. E aí a gente começa nesse modelo, né? Começa a tocar o laboratório, enfim, eu tive alguns relacionamentos de negócio que não andaram, por exemplo, um negócio de análise de água. Fiz com um colega meu, não funcionou. Depois entrei em parceria com um negócio de TV, acabou não funcionando. Entrei meio paralelo, assim, durante o período ali do laboratório. Mas não funcionou. Diante disso, a gente começou a tocar o laboratório, tocar aqui, surgiu um congresso. Eu sempre participei muito dos congressos de análises clínicas, então eu tive sempre presente. Isso é uma coisa positiva. Isso todo ano, né? Sempre foi Sempre fui para os congressos. Essa curiosidade, né? Participar de congresso, de eventos. Isso aí eu tenho, meu Deus, Maurício sempre foi muito conectado no mercado, né? Entender o que está acontecendo no mercado. Exatamente. Tanto do ponto de vista técnico quanto do negócio. E tu acaba criando conexões e vendo o que está acontecendo, né? Porque os congressos são nacionais, então tu começa a ver para que cenário está indo. E aí começou a história, né, do Vidal Pacheco. Eu e o Cris Miguel, contar a história desse congresso que chega no Vidal Pacheco, né, no Laboratório Pacheco. Eu fui para um congresso em Floripa e esse antigo sócio nosso, que era o nosso sócio de Porto Alegre, ele foi comigo. E a gente alugou uma casa do lado do Costão do Santinho. O Costão do Santinho, por limitação, os congressos acabam meia-noite. Só que o pessoal quer continuar, depois tomando cerveja, batendo papo. E nós com a casa, no congresso, chamei o presidente do CRF e disse, olha, vamos fazer lá em casa. Chamamos o pessoal da Roche, eles pagaram a festa na casa. E ali eu conheci principalmente o pessoal do DB, naquele período. O pessoal do DB. O Diagnóstico Brasil, que hoje é um dos maiores laboratórios de apoio. Hoje é um dos maiores, né, do país, né. Aí eu conheci o pessoal do DB, naquele período eles estavam também em expansão, eles participaram, e eu conheci um representante que era da região de Santa Catarina. Ele falou, eu tenho um negócio para ti, mas naquela época eu nem sei como que ele achou que eu, né, poderia comprar um laboratório naquele período. Ele deu um mês, depois do congresso, ele me liga, Maurício, tem um laboratório em Lages, o cara quer vender o laboratório. Eu, Cris, tem um laboratório em Lages, vamos comprar esse laboratório. Era chamado Pacheco. O Pacheco, o Laboratório Pacheco. O Laboratório Pacheco, ele vem de uma história familiar bem legal lá, assim, ele é bem conhecido no meio laboratorial também. O pai o N Pacheco e o Márcio foi que vendeu pra gente. E só para situar que a gente está falando do Pacheco, ele está em Lages, em Santa Catarina. Está em Lages, Santa Catarina. Hoje é uma das matrizes da série. Na região ali. Aí a gente vai para lá conhecer a estrutura. Eu me lembro de junho, nós não sabíamos, saímos aí, Cris. De madrugada, fomos lá, chegamos a conhecer a cidade, entramos, conhecemos o laboratório. Poxa, aquilo lá para nós já era... Super sumo. É um salto, né? Imagina, era uma estrutura grande, 300 metros quadrados, equipamentos modernos, coisas que a gente ainda trabalhava meio manual. A gente chama que os laboratórios menores fazem isso até hoje, né? Manual, tudo com pipeta, né? E tudo mais. A gente lá vê aquela modernidade. Não, é aqui. Mas daí o Cris volta, né? Pé no chão. Não sei se nós vamos ter dinheiro para comprar isso aí. Eu ia te perguntar se toda vez que tu chegava em vamos comprar isso aqui, se o Cris dizia vamos, ele dizia veja bem. Até hoje ele é o contido. E é por isso que dá certo. Por isso que dá certo, bota nós no chão, né? E aí a gente participou desse processo, né? Aí teve uma participação bem interessante desse meu tio nesse negócio, porque faltava experiência. Hoje a gente talvez não perde uma negociação por não entender ele. A gente sabia fazer exame. E fazia um negócio de casinha, né? Mais, menos, sobrou, ok. A gente fez uma avaliação do negócio conforme ele pediu para nós, né? E ele pediu para nós um valor exorbitante. Aí a gente mandou para esse nosso tio, que era computador, e ele disse, não, ofereçam X.
porque ele tá com o balancete assim, ele vai quebrar. Ele não vai funcionar o negócio dele. Mas será? É assim, conversa. Aí ele deu a segurança. A segurança. E nós fizemos a proposta. E o cara esse teu tio ainda é vivo? Esse tio tinha vivo. Porque teve um outro tio teu que foi o outro. É o mesmo, que ele veio falecer bem no período que a gente fez o negócio. E aí, ali naquele período, a gente acabou comprando o Pacheco, sem experiência, sem noção, né, nenhuma de como a gente ia administrar isso. Eu só sabia que eu teria que morar em Lages. Fazer exames. Num período. Já não estava começando fazendo exame, já tinha time aqui, o laboratório já tinha crescido significativamente para ter funcionário. E tinha um time que estava entrando, estaria dobrando o tamanho do laboratório, né? A gente foi morar em Lages um período e outro período em Passo Fundo. Então foi um período bem, 1 ano e 6 meses que eu saía na terça. Decorou a estrada. Lages, Passo Fundo, eu saía na terça de manhã, Lages, trabalhava Lages, visitava a região, porque era Urupema, Urubici, aquela região que tinha laboratório. Voltava na sexta, vinha para o hospital, cuidava do Vidal, Pontão, voltava. Então fazia isso toda semana. Toda semana. Isso 1 ano e 6 meses, todas as semanas. Eu fiz isso. Tocando no laboratório dessa forma, né? Com bastante problema, enfim. Aí foi falta de experiência nossa, por ser farmacêuticos. A gente não mensurou fluxo de caixa, a gente não mensurou diversos fatores que são importantes para a hora que tu faz um negócio desse tamanho, principalmente quando tu dobra de tamanho, né? E aquele período foi um período bem tenso, assim, de adaptações, de correções. Pega uma equipe velha, né? Velha não é o sentido, mas experiente, digamos assim. Com manias, já né? Já estava antiga, difícil de lidar, né? Tu não estando presente. Imagina, chega um cara jovem, Maurício, tinha 27 anos, 27, 28 anos, chegando lá, querendo dar as tinha ordens. Alguns talvez que já tinham isso quase de empresa e tu tinha isso de idade. Exatamente. E aí foi bem complexo, assim. E foi 1 ano e 6 meses nesse conturbada situação. Funcionou muito bem. O Cris sempre manteve um emprego paralelo a isso. E aí esse sócio ele nunca participou ativo com a gente, né? Ele participava muito à distância, né? E ali a gente já tinha comprado partes do sócio, a gente já tinha uma porcentagem maior. Não tinha o WhatsApp, não tinha esse negócio de vídeo-chamada, era não tinha tinha o Waze. Tinha o Skype, tinha né? Skype, óbvio. A gente fazia reuniões pelo Skype e tudo mais. E foi nisso, Marcela, e a gente chegou a um ponto que já começava a sonhar com o que a gente está fazendo hoje. Talvez não tanto quanto a gente já está fazendo, né? Mas já sonhava com um modelo de negócio de laboratório uma expansão mais expressivo, né? Já tinha um modelo na cabeça. E aí eu mostrava isso pro Chris Miguel, o Robert, na época, era nosso sócio. Mas era sozinho, não tinha perna para tudo aquilo, né? E aí, numa dessas andanças, assim, acabei conhecendo a Lu, minha noiva, e disse, cara, dessa viagem não vai rolar mais, eu nunca vou ter namorada, né? Acabei ligando pro Rafael, numa dessas tardes de Lages. Rafael, tu tá afim de vir pra Lages? E ele estava acabando mestrado na USP em São Paulo, né? Ele disse, o Rafa é um cara muito o Rafa é sensacional, assim, se tu precisar do Rafa agora, daqui a pouquinho. Rafa é muito massa. E eu disse, Rafa, ele pegou o ônibus na época, 2 dias ele estava em Lages. 2 dias ele estava em Lages. Eu liguei para ele, vamos dizer assim, na segunda, quarta ele estava em Lages. A gente fez Vocês têm uma irmandade, assim, espiritual, que ela é muito forte. Respeito, né? Essa é uma relação, isso também fazer um parênteses aqui, bonita, né? A gente fala às vezes das relações familiares, relações difíceis na empresa, enfim. Eu convivo já há alguns anos com vocês. E são 2 irmãos e um primo, mas que são praticamente 3 irmãos no sentido, né, afetivo. E sempre com respeito, respeitando as divergências, as opiniões. Eu não lembro de vocês nunca terem se ofendido, nunca terem... Então isso é muito legal, assim, de conciliar isso também. Isso também é inspirador, né? Não precisa ser ruim, né? Vocês têm uma amizade bonita, né? Um amor fraterno e que consegue se manter, até se fortalecer mesmo com todos os desafios que tem na empresa. Exato. Até hoje, né? A gente tem, acho que vem um pouco das nossas famílias também, né? Um pouco disso, né? Meus tios são muito unidos, minha mãe, meus tios, e passaram um pouco disso pra gente, né? O respeito entre irmãos. A gente tem brigas, né? Sim, mas a gente sabe que a hora que sair dali, não existe mais briga. E aí o Rafael vem, ele tinha uma proposta, até ele tinha uma proposta para ir para a Inglaterra fazer o doutorado dele. Ele fez biologia molecular. E o Rafa prontamente também não tinha dinheiro, ele tinha recebido uma herança, mas é uma herança imobiliária, né?
E aí o Rafael, quer vir com a gente? A gente está com essa parte aqui do hobby em aberto. Tu quer entrar no negócio? Quero, só que tu tem um objetivo. Tu vai morar em Lages e vai tocar a operação, porque nós estamos com esse modelo, mostrei o modelo. Nós vamos centralizar o processo, eu vou cuidar da região de Passo Fundo, tu fica em Lages cuidando da operação e nós vamos tocar o negócio. Rafael, fechou. Acho que em 20 dias ele já estava morando em Lages. Assim, saiu de Malicuí e já estava em Lages, né? Foi um período bem conturbado para a vida dele, né? Porque a esposa também tinha um emprego, trabalhava na Grandene lá e tudo mais, então foi ruim para eles também. E ele vem para lá e a gente começa essa operação do laboratório, né? Vamos expandir, abrindo pequenas unidades, né? Na região ali, o Rafa ajudando, eu já abrindo aqui, já abri algumas regiões aqui em Passo Fundo, a gente já tinha aberto algumas med center, tinha aberto alguns pequenos postos de coleta. Porque não tinha tanto fluxo também, né? A gente tinha errado na negociação ali, então a gente tinha muito mais que fazer empréstimos, às vezes, para cobrir, do que dinheiro, propriamente dito, né, Marcelo? E aí, chegou um período que a gente chega na Port, né? Que eu acho que foi um divisor de águas para o laboratório também. A gente chega em meados, acho que de setembro. Nós precisamos de um laboratório em Passo Fundo de referência que fique para a rua. Esse era o objetivo. Encomenda. E quem que pode fazer isso? Na época nós tínhamos um publicitário da agência, não lembro o nome, é o Thiago Locatelli, acho. Ele disse, olha, tem pessoa da Port lá que faz esse trabalho, que vai dizer para vocês aonde abrir o laboratório. Isso lá em Lages. Aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo. Que nós não tínhamos nenhum laboratório de rua, né? E aí a gente chega no Moacir, primeiro no Jefferson. E digo, olha, a gente quer abrir, mas a gente tem 2 pontos, já tinha os pontos. Um era na Vergueiro, né? E o outro era Bento, né? O que a gente faz? O Moacir e o Jefferson entraram pro trabalho deles, enfim, mas olha, eles entenderam um pouco do negócio, né? E essa foi uma história interessante, porque foi de cada porte, e aí, por algum motivo, o Jefferson tinha agenda e tal, e aí caiu pro Jefferson conversar com o Maurício e com o Cris. Não sei se foi, acho que foi com os dois, né? Exato. E aí o Jefferson disse assim, Moa, conversei com os caras no laboratório e tal. Ele disse assim, meu feeling diz assim que acho que pode ser alguma coisa legal dali. Mas eu queria que tu conversasse, né? Eu toco um pouco mais a parte de expansão, né? O Jefferson um pouco mais da parte de governança e gestão, e planejamento estratégico também, mas a expansão um pouco mais comigo. Ele disse, cara, acho que seria legal tu conversar com eles. Tá bom. Daí você vai ter o Maurício. Até acho que agora está gripado. Ele estava meio rouco e tal. Então, tá, beleza. Quem está ouvindo aqui, tá ouvindo a voz do Maurício. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E ele disse, mas eu acho que é legal de conversar, porque pode ser que tenha alguma coisa ali. Acho que eles têm um potencial, esses guris, com todo respeito, mas acho que esses guris têm um potencial. Beleza. Aí a gente conversou e a encomenda era isso, assim, tomar uma decisão se reformaria uma das salas que tinha lá ou abriria em outro lugar. Mas naquele momento nem tinha nada, a iPort nem tinha sido contratada ainda, era só era só uma conversa. Uma conversa. Aí eles explicaram um pouco e eu disse assim, cara, olha só, mas acho que, ok, podemos trabalhar algumas coisas, eu lembro até hoje, uma ferramenta que usa, a gente fez uma matriz de decisão para ver o que valeria mais a pena, né? Uma matriz de decisão se reformaria, qual valeria mais a pena e tal. E aí até os disse, cara, depois, quanto é que isso custa? Não custa nada, nós nem cobramos aquilo ali, ficou, mas, olha, tem potencial para a gente talvez fazer mais coisas aqui. E acabou que isso evoluiu, na época, por uma contratação, né? Nós fomos contratados como consultoria na época para fazer o planejamento estratégico. Mas sabe, aqui tem uma história que a gente conta, eu, Cris e Rafael, quando a gente se reúne e conversa. A gente fez essa busca por falta de experiência, por não ter experiência, né? A gente é farmacêutico de profissão, um biólogo, o outro farmacêutico, então, conhecimento, a gente tinha vontade, tinha um tino empresarial, né? Mas não tinha conhecimento, propriamente dito. E aí, esse dia, a gente sai da porta, você trabalhava na frente da IMED, antiga IMED, né? A gente foi até a esquina e o Cris dizia, não, isso vai dar problema, a gente tem 13º. Já tinha uma equipe grande, já tinha ali, eu acho que 30 funcionários nós tivéssemos. Cris, vai ter que ser. E o Rafa batemos o pé, vai ter que ser. E fizemos a consultoria, então a gente amadureceu muito, né, nesse período. Amadurecemos o negócio, amadurecemos a forma de governança do negócio. Eu lembro que o Moacir me falou uma coisa, tu não
Tu não é gestor, tu é viajante, porque tu passa na estrada, tu não cuida de nada. Ele dele pau em ti também, achei que só dele pau em mim. Muito Ele bem. passou essa numa mesmo dia. Daí a gente começou até entre nós. Tu viu mostrar ficar como as mais- pessoas não esquecem essas coisas que tu fala. A gente ficou entre Sempre dá nós. certo, viu? As pessoas só crescem, só melhor. Exato. A gente ficou entre nós mais maduros, né? E rodou, né, o planejamento estratégico, a gente começou a amadurecer o negócio, a governança do negócio. E chega um período que a gente né, a gente começou a entender, eu já tinha esse modelo, e eu disse, olha, o que vem acontecendo no mercado da análise clínica, nós temos dois sentidos aqui. Ou a gente vende tudo, ou a gente vai ter que expandir com força. Porque não vai ter tempo para, daqui 10 anos, para pequenos laboratórios. Porque o cenário era esse. E aí, acabando já o projeto... Já né, era uma tese, já tinha uma tese. já se tinha uma formando, tese né? de modelo. A gente disse, olha, eu acho que o modelo ou é capitalizar via banco para nós fazer a expansão, acelerar essa expansão do laboratório, ou a gente abre um capital dele e vamos fazer a expansão, né? Já tinha um modelo na cabeça. E aí foi o que a gente fez, abrimos capital. Isso querendo ou não, É um risco. Quando o Kiko falaste sobre resiliência, eu acho que eu me lembro muitas vezes ele falando nas reuniões sobre resiliência, lá atrás, que nós ia ter que ter resiliência. Porque é diferente, né? Tu é o dono do negócio, tu criou de decisão, né? e tu aprender a lidar com conselho administrativo, lidar com Prestação de contas. prestação de contas. São várias pessoas apontando os teus erros. Exato. E aí tu pular, né? E erro custa dinheiro, né? É diferente, Dos né? outros. É diferente, cara. Foi marcante para nós, mas foi, acho que, uma decisão mais assertiva que a gente teve para o laboratório, né? Porque talvez ele teria sido vendido, nós teríamos botado dinheiro, está fazendo outras coisas hoje, né? E essa foi uma questão interessante, né? Porque quando a gente já na Porte tinha uma tese de equity já na época, né? E aí nós conversamos e nós entramos, né, na sociedade do laboratório e também tivemos um papel até na busca dos investidores naquele momento, né? Captação, né? Na captação, enfim. E aí isso, lógico, foi muito construído, né, e muito consciente também. E a Marcela falava do desapego, né? Ele não é um desapego no sentido só material, né? Mas é nisso, assim, bom, eu estou compartilhando as informações, eu estou compartilhando decisões. Isso obriga também a fazer bem feito, né? Porque muitas vezes, não que fosse assim, mas talvez seja mais confortável no ambiente que é familiar. Tá aqui, talvez eu já não vou cobrar tanto, porque é irmão, porque Algumas é marido, coisas a gente porque é mulher. topa que vai indo. E ele vai fazendo esses acordos meio tácitos, assim, de que assim, não tá tão legal. Quando isso aqui está aberto, não tem muito, né? Então, isso acaba trazendo um crescimento. Então, foi uma decisão muito madura. Depois, esse capital, né, foi aberto para outros investidores. E esse grupo de investidores que entrou levou, né, a uma expansão num tempo muito mais rápido do que se não tivesse o capital. Não só pela questão financeira, mas também parte pelo smart money, né, por algumas Exatamente. relações, né, por algumas experiências. Governança, né? E governança, e hoje o Vidal, né, é um modelo, né, de governança, né, corporativa, cumprindo requisitos que são para uma SA de capital fechado, hoje, né, uma SA E de só capital pra fechado. deixar claro, várias vezes eu escuto falar em ti, né? Dentro da minha casa ou nos meus negócios, assim. Cara, o Maurício, ele não tem ruim, ele vai, onde precisa Maurício ele vai. não dá trabalho nenhum. Isso. Queria uns 20 sócios igual o Maurício. Ele fala, eu ligo pra ele, olha aqui, ó, eu ligo, tô aqui. Ele daí ele abre a mensagem, olha aqui, eu falo pra ele isso, o cara faz, Marcelo, o cara vai e faz. Ou então assim, vamos olhar, Marcela, bota as crianças, todo mundo dentro do carro no domingo, vamos ir olhar a placa do Vidal, se tá boa, se não tem que trocar, agora vamos ir olhar uma casa. Então, de alguma maneira eu fui participando disso tudo e eu fui escutando características positivas do teu comportamento e sucesso é comportamento, né? E eu fui me inspirando naquilo. Até que chegou um dia, cara, que ele jogou um negócio na minha cara assim que foi crucial. Nunca vou esquecer também. O Maurício chega numa reunião com os sócios com todos os números. Olha aqui, ele é farmacêutico e sabe fazer gráfico. E daí eu pensei, ai meu Deus, que inferno, vou ter que melhorar tanto quanto esse tal desse Maurício, né? Pra gente ficar nivelado. Mas isso é uma característica que é resiliência, né? E tu sabe, Marcela, que aí vem um pouco disso, né? Quando tu abre um capital, tu
tem que estar preparado para o que vem. A gente não estava preparado. Eu disse, estou preparado. Não, eu não sei mal, assim, eu bem na dúvida se as pessoas se preparam tanto. O primeiro ano foi um ano bem tenso de conselho, porque os resultados não eram esperados. A gente tinha feito uma prospecção um pouquinho diferente. A gente não entregou aquilo que a gente tinha. Porque quando tu abre capital, tu tem que projetar. Claro. E a executiva hoje, ela prepara para o futuro, né? Eu, além de acionista, hoje estou comandando esse baile, né? E aí tu tem que ter compromisso com todo mundo, né? Isso é um aprendizado. Lá atrás eu não tinha esse compromisso. Né? O compromisso era fazer exame. Então, quando a gente abre esse capital e entra esses investidores, a gente teve esse período de adaptação. Hoje a gente tem que estar com tudo preparado. E ainda a gente aprende todas as reuniões, conselho e tudo mais. Com os próprios colaboradores, gestores hoje que possuem, né? É tudo de uma dificuldade diferente. E tu já foi para uma reunião, pelo menos para as primeiras, assim, tipo, na mão, entendeu? Tipo, cara, tô ferrado, não sei isso aqui, vão me matar, vão me trucidar nesse negócio. Mas tu sabe, frio na barriga, assim. No primeiro ano, eu prometi entregar, eu lembro, ontem vocês falaram, ontem não, né? Acho que mais para trás com o Kiko. O Kiko era um cara que ontem tu falaste com ele sobre resultado. E ele batia muito. Ele é o perfil resultado. Então ele batia é o perfil, muito resultado. Exatamente. Resultados, né? A gente não tinha isso, né? Resultado. A gente queria fazer o laboratório crescer, pensando só no faturamento, né? E foi, né? Esse primeiro ano a gente não entregou o resultado. A gente entregou a empresa no negativo naquele período ali. E foi uma experiência, né? Aí dali para frente, vamos pensar o laboratório. Quando entra, nós fizemos aí 400% de crescimento. Né? Acho que quase 500% de crescimento. Quase 500 fecha esse ano, né? Então, tipo assim, não é quase... Nós fechamos esse ano, 2022, em 220 mil pessoas atendidas e 2 milhões de exames realizados. Nós vamos fechar 2022. 40 unidades. Na verdade, quase 39, unidades, né? A gente brincava um pouquinho antes no ar aqui que tem uma por fechar nos próximos minutos. Aí talvez quando a gente está falando aqui, pode ser que mais abra duas outro, aqui para abrir, para fechar antes de chegar aqui. Que me chama a atenção, assim, o período entre o pequeno e o grande, ele é um período extremamente ingrato, né? Que é um período de transição. Transição é algo difícil porque a gente tem que ir se moldando. Mas tem que queimar a ponte, né? Para não conseguir mais voltar. E eu vejo, principalmente no crescimento da Merece, quanto mais eu sonho esse sonho com outras pessoas, divido esse sonho, mais eu mato a ponte de volta, porque não tem mais como voltar. Exatamente. Tem que fazer dar certo. E essa transição, né, nós passamos por isso no laboratório e eu vivencio isso em muitas empresas, né, que eu atendo, que eu participo. Aquele período do meio ele é muito ruim, porque aí tu não tem nem o dinheiro para fazer o que os grandes fazem. E também não é tão pequeno para fazer amador, porque já tem uma expectativa diferente. Então são coisas que dá para fazer melhor e tu não ter o dinheiro, mas por exemplo, o sistema, né? A gente tinha a troca de sistema, ela foi, traumática, né? O Rafa foi um herói de colocar também muita coisa de pé. Onda, né? Você tem que surfar. Eu não sei, acho que foi o Álvaro que usava muito no conselho. Você tem que surfar a onda, né? O William, enfim. Nós temos que surfar a onda. Enquanto tu estiver subindo a onda, é difícil, porque o recurso ele é limitado e a necessidade é maior que o dinheiro que entra. Até surfar, a gente conseguiu, graças a Deus, em 2021, surfar essa onda. Ainda temos muitos desafios. E hoje, né, ter tecnologias, e desde software, desde equipamentos, que não teria como fazer num pequeno. Né? E aí acaba a história do ganho de escala e a expansão tem a ver com isso. Né? Porque não faria sentido colocar pessoas como sócias sem ter um ganho de escala nisso. Sabe, né? Uma coisa que a gente, talvez se alguém estiver escutando, não é nem tanto dinheiro, sabe? Porque assim o dinheiro não foi tanto. Porque lá atrás o negócio valia muito menos valor. E o dinheiro não foi significativo para essa expansão. Ele tem um valor fundamental, sabe? Exatamente que tu botou na mente. Que é o seguinte, a gente acreditou. Quando a gente acredita, essas pessoas nos deram esse suporte. Porque nós sozinhos talvez não teríamos esse suporte. Com toda certeza. Vamos fazer o laboratório ter 500% de faturamento. Poxa, mas como que a gente vai fazer isso? Essas pessoas te dão esse empurrão e esse suporte que é como se fosse pai e mãe. Dizendo, não, vai que vai dar, entendeu? Porque o dinheiro, ele chega a um ponto que ele não tem mais sentido, porque quando eles entram, os acionistas, né? A não ser que ele entre agora, por exemplo, agora, nesse momento é diferente. O acionista ele vai ter que desembolsar muito mais valor, ele tem mais sentido. Mas claro que o recurso é muito maior agora.
que tu precisa, né, para fazer a expansão. Mas daquele período foi muito mais o conhecimento, a segurança de conversar com eles, enfim, de dar isso. E a credibilidade, às vezes, até para o mercado. Exatamente, também, né? Do que propriamente o dinheiro. Nossa, o dinheiro ele ficou sumido em... O que podia ter acontecido naquela reunião que tu mostrou que não teve resultado, né? Teve um faturamento, não teve resultado. A galera levanta, então, tá, muito obrigado, paz de Deus, boa sorte, siga você, porque eu tô num negócio... Como eles têm uma maturidade, que é justamente o que vocês não tinham, eles entraram com uma habilidade que vocês não tinham. Aquela maturidade de, sim, isso faz parte do processo, e como tem futuro, a gente vai seguir na insistência, na persistência, porque já não se apavora com isso aí. Exato. É um casamento, né? É um casamento. Eu costumo dizer o seguinte, é confiança, né? Tu vai ganhando aos poucos. No primeiro momento, tu perdeu a confiança, não entregou o que tu queria, mas tu ganhou mais um voto, tu ganhou um voto, né? Hoje a confiança, né? Eu acho que os sócios estão super contentes com a história do laboratório, que ele cresceu, os resultados. Que ele entrega, os só para deixar bem claro que os ele vem crescendo exponencialmente. E é isso, né? Essa 40%, questão, 50% ano, né? Essa questão, né? O Maurício e os demais sócios tinham lá X% do laboratório e que aquele X% valia, vamos, né? Se pensasse no valuation, valia X lá. Hoje o percentual, bom, tá diluído, mas o equivalente desse percentual ele é infinitamente superior ao que era lá, que é essa lógica do dividir para multiplicar. Né? É melhor ser dono de 100% de nada ou de 1% de muita coisa, ou 10% de muita coisa, ou 4% de muita coisa. Eu acho que um pouco dessa característica, né, amor, que a gente contou aqui um pouco da minha história, eu refletido durante contando, porque eu nunca tinha parado para pensar tudo que a gente faz, não é muito, mas ela tem um sentido que é o seguinte, eu nunca me apeguei. E eu acho que dentro do perfil meu, do Crisofel, eu sou à frente disso tudo. Só parece que não tem apego. E aí ali já não porque tu não segura, né? Como é que vai crescer segurando? Exato. Não tem. E eu trato os funcionários até hoje, eles participam de decisões, eles participam de eu não consigo guardar só para mim. Eu uso as ferramentas deles para melhorar. Então, é uma forma de tu não estar pegado, achando que tu é dono de tudo, tu tem que resolve tudo, centralizar em ti, entende? Eu acho que vem um pouco disso, como tu falou, tu me liga, vamos ver se tem sentido. Se tem sentido para o negócio, né? E a gente bota isso em ação para ver se funciona. Se não funciona, a gente corre atrás, vamos de novo. Então, experiências, né, que a gente adquire. Eu lembro quando tu falou a questão do apego, eu me lembrei do nome, né? E Vidal Pacheco. Algumas pessoas pensam que Vidal Pacheco é uma pessoa, né? Não, cara, um cara da família, entendeu? Se são lá 2 irmãos, um primo, o Vidal é o vô. Ou um grande cientista, porque no meio tem muito também. disso, né? Vidal é um exemplo. Grandes nomes, né, de cientistas e tal. Mas essa é uma história curiosa, né? Porque é lógico que eu não falei neste formato na época pro Maurício, porque eles já não tinham a intimidade, a confiança que tem hoje. Mas quando eles chegaram, eles tinham laboratórios com nomes diferentes. Exato. Então cada laboratório era um. Guarda-chuva, Grupo Unicel. E aí era o nome tal do Grupo Unicel. E foi quando estava também no momento bombando lojas de celular. Eu pensei, puxa, que nome ruim, cara. Unicel. Você é muito chato com o nome. Mas eu não falei isso porque eu não queria desmerecer, né? E foi. Loja de celular. Eu não gostava, não gostei do nome. Cara, o nome Unicel eu não considerava. Cara, parece muito. Embora o celular para biologia é algo muito comum, mas para o mercado, o Unicel parecia muito uma loja de celular. E aí, com muito jeito, eu fui dizendo assim, olha, se vocês teriam um problema, em vez de Unicel, que já estava tentando ser uma unificação de 4, 5 marcas diferentes, então tinha o Vidal, o Jorgens, Jorge, Vidal, Pacheco. O Vidal, tinha 4, Pacheco, Vidal, Jorge 4, né? E o Horus. O Horus é o primeiro. Cara, porque imagina, se tinha uma coisa até operacional. Bom, tem um lado de expansão, imagina fazer para cada um material, um folder, um site, não sei o que era. Sim, agora que a gente está expandindo, a gente entende bem. É meio óbvio, mas enfim. E aí eu disse, cara, vocês teriam um problema de trocar um nome? Não, e o Maurício desapegado, não. Mas aí foi uma questão muito interessante que vai colar com o que você está falando até de funcionários e tal. E aí eu adoro dar nome, né, para as coisas, eu adoro, gosto muito de dar nome. Ele adora. E eu acho que eu sou bom nisso também. Ele é bom nisso. Mas... podia falar, amor, que merece, foi uma ideia minha. Eu achei que tu ia falar das crianças. Ele insiste o nome das crianças também, o nome dos meus filhos que... são lindos. Mas tinha uma história muito forte, principalmente de 2 laboratórios. O Pacheco, em Lages, que tinha 50, 60 anos de história, e o Vidal, aqui em Passo Fundo, 40, 50 anos de história. Somadas essas histórias, né, elas davam mais de 100 anos, até foi um mote de uma campanha que foi o lançamento.
Fechando 5 anos. E aí, bom, mas como é que vamos fazer o nome? Porque poderia criar um novo nome, né? Laboratório Análise Super, né? Sim. E aí disse, cara, mas vamos respeitar um pouco dessa história e honrar isso que já foi construído, porque a gente já pegou isso pronto, né? Então, isso foi deliberado. Inclusive, a fotografia dos fundadores, durante muito tempo, está lá até hoje, como respeito dos fundadores lá em Gente, Lages. vocês estão ligados, né? Assim, eu que falo isso todos os dias, o dia inteiro, em palestra. O merecimento, ele só vem da gratidão. Você não tem como abrir uma porta se você não olha com gratidão, com honra aquilo, não, porque tu ainda tá pegado àquele negócio. E aí foi deliberado isso, né? E aí, tipo, cara, vamos então usar os dois. A gente foi conversando isso muito em reuniões e tal. Vamos usar esses dois nomes que são nomes fortes, tradicionais, e que se criar um nome composto, ele dá uma liga aqui. E aí tinha a possibilidade de criar o Pacheco Vidal ou Vidal Pacheco. E aí o único detalhe foi que a escolha foi por uma sonoridade que o Vidal Pacheco, Vidal Pacheco, ele ficava suave um pouco melhor. Mas ainda existe hoje no Passo Fundo o Vidal e o Pacheco. E o Pacheco as pessoas lá. chamam... O pessoal aqui, o pessoal fala mais do Laboratório Vidal. Lá é o sim, Pacheco. sim. Tá, entendi. Né? E quem é novo nas cidades novas é Vidal Pacheco. A gente usa até o WP para algumas coisas e tal. Mas aí o que foi interessante, né? Que o Maurício fala assim desse jeito dele de liderança, que é de envolver as pessoas. Então, bom, entre nós aqui, Vidal Pacheco, fechou? É um nome legal, bacana, encaixou, beleza. E é um nome forte, eu considero um nome muito forte, um nome com uma personalidade. Mas tinha, né, funcionários muito antigos dos dois laboratórios, né, principalmente do Pacheco, que eles tinham um amor pelo negócio, né? E a gente tem que fazer um trabalho assim, não simplesmente de imposição, né, de explicar não, por que Vidal Pacheco e não Pacheco Vidal, porque naquele momento não era nesse sentido quem era maior, menor, qual era a importância, né? Ele foi por uma questão de branding, né, por uma questão de marca. Mas a gente teve esse cuidado de envolver as pessoas, de manter as marcas, pensando no envolvimento das pessoas. Tinha pessoas que tinham 30 anos. Não excluiu. Né? Cuidado que tu tem. Perfeito. Então, cuidado para manter o perfeito. engajamento das pessoas, porque senão assim, mas agora eu não sou então mais do laboratório X e não se sente mais parte. E são as pessoas que fazem acontecer, por mais que tenha equipamento, tem máquina, são as pessoas. E aí o Maurício conduziu isso muito bem. E hoje o Vidal Pacheco, embora às vezes fala um pouco mais Pacheco lá, um pouco mais Vidal aqui, mas as pessoas compraram e sentem orgulho da marca Vidal Pacheco. Isso é muito bacana. Né? Só tem pertencimento quando tem sentido, né? Exatamente. E o pessoal assumiu esse Vidal Pacheco na época, né? Mas a gente fez um trabalho bem legal de primeiro interno, para depois externo. Foi bem... Porque é difícil trabalhar. A gente acompanhou agora da Atitudes ali, o trabalho que eles estão tendo, né? Foi bem... Claro que é bem menor, né? No sentido, mas foi bem interessante. E a marca está aí hoje, completando 5 anos já de marca. 40 unidades. 5 anos. Franca expansão. Eu quero, franca expansão. Eu quero falar sobre isso, esse franca expansão, porque aconteceu lá na minha casa novamente, né? Um bastidor muito interessante. O Moacir, ele tem fases da vida que ele fica extremamente inquieto, né? E a gente lá em casa já aprendeu a observar isso. Então, começou aquela fase da inquietude. E ele começa a ficar, não se aguentar dentro dele até que acontece algum processo. Ele também tem a característica de arrastar muita gente nesse processo, como uma onda mesmo, né? Quem aguenta vai, quem não aguenta vaza. Exato. E ele chegou em casa, eu nunca falei isso pra ele, não falei pra ninguém. Estamos ao vivo. Lindo, maravilhoso, estamos ao vivo, qualquer coisa quarta. Mas ele chegou em casa com uma incomodação que eu só me dei conta agora. Ele estava incomodado com alguma coisa do Vidal. Ele estava incomodado, aquilo não estava servindo e não estava servindo, e a gente foi observando, porque isso ia acontecer com muitas empresas e muitas pessoas. E daqui a pouco ele chegou em casa e disse, não, que o Vidal tem que crescer, que ele tem potencial para isso, tem que ser mais. E eu pensei assim, mas meu Deus, cresceu um monte, como é que esse homem está me dizendo agora? Mas isso foi agora? Agora. Como é que ele está me dizendo que tem que ser? Não, porque... E, gente, daí é assim, né? Eu brinco que esse aí ele mata a ponte todo mês, né? Ou as coisas acontecem ou ele mata a relação. Não tem meio termo. E aí ele chegou e disse assim, porque ou vai crescer ou eu tô fora. Eu pensei, pronto, chegou no limite dele. Algo vai acontecer. Não era pra te falar isso, né, aqui pro Maurício. Foi quando... Não, mas é óbvio que ele talvez não faria assim, né, mal, até porque o moço dele diz, que isso, as relações pra mim não são importantes, mas na verdade são tudo na vida dele. É a forma dele se proteger. Mas agora eu entendi, eu só quero deixar isso bem claro, e eu contei por isso que... E talvez eu tenha entendido agora um outro comportamento teu, amor, que é assim, o Moacir, ele tem aversão a ver alguém se acomodar.
E eu não estou falando da empresa, porque a empresa é feita de uma pessoa ali, de pessoas, mas de uma alma inquieta. O empreendedor, ele é uma alma inquieta. E tu contou isso agora, que eu não sabia lá, né? Dos teus DCEs, e enfim. Começa lá atrás. E eu acho que em algum momento ele farejou que estava cômodo. Que a alma do Maurício estava faceira, estava cômoda. E isso incomoda ele. E ele pensa que dá pra ir além. E a maneira que tu tem, assim, meu filho, ou tu vai, ou tu vai. Eu vou te apoiar se tu for, eu não vou abrir mão, eu vou estar lá contigo na hora difícil, vou sangrar e tal. Mas se tu não for, não tem como a gente continuar junto, porque eu não vou assistir você não se desenvolver. Mas você sabe, Marcela, isso isso que tu falou, passou um filme aqui, porque aconteceu isso há pouco tempo, né? Vamos lá, pega a história aí. Para trás, aonde a gente chegou, digamos assim, os objetivos buscados naquele período, eles foram atingidos, né? E aí a gente começa a olhar o seguinte, agora o passo, ele é muito maior. A gente está falando de uma empresa que não é uma empresa como a gente tem a administração hoje. Então isso é uma quebra de paradigma que talvez por tu não ter, estar no meio todo dia, trabalhando, que tu para e pensa, não, vamos devagar, não precisa ser dessa forma. E aí tu tem que ser estimulado através de uma consultoria. A consultoria é fundamental para isso, para mexer com o teu conceito. E tem gente que tá... vamos pegar os laboratórios lá de trás. Para eles tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Nós, o volume que a gente tá ótimo. Tá muito bom. Né? Vamos pensar, se fosse eu, o dono sozinho, tem maravilha. resultado. Tô maravilhoso. O laboratório Vidal Pacheco, ele não tem essa característica. Ele quer mais, e ele tá buscando mais. E aí faltava isso, porque talvez a acomodação ela é ruim. Quando a gente está num processo de expansão, quando tu te acomoda, né? Não, tá ruim. Tá bom assim, mas tá ruim. Porque tu tem mais oportunidades no mercado. E eu acho que foi isso um pouco, esse estímulo, fez com que a gente... Não foi só eu, foi os três executivos mexe na base. Não, tá bom, vamos continuar o crescimento da forma como está. Ele vai crescer, mas não na quantidade que a gente esperava ou que a gente possa entregar, e a gente pode entregar mais. Eu acho que foi isso que o Moa teve um papel fundamental em mostrar isso para nós. Não, a gente pode ainda muito mais. Não, mas a gente pode ter que... Não, a gente pode muito mais. E agora, escutando toda a história, eu entendi. Se tu parar para pensar, são poucos laboratórios que fazem. Eu diria que na nossa região, quase ninguém, vamos para a capital. Se tu olhar o Vidal Pacheco 2 milhões de exames. Então, já está no número significativo. Vamos pensar em 10? É mais ou menos isso. Vamos lá, pela característica de em 5 anos, o crescimento tá para aí, né? É mais ou menos isso. Então, por isso um pouco acho que aconteceu esse momento. Só que daí tu olha a história para trás, né? Tá começando a ficar cômodo a vida, né? Por que tu vai fazer aquelas maluquices? Mas aí vem um pouco do Kiko ontem falando, né, das histórias dele. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? A gente só tem que continuar trabalhando, mudando o perfil de governança, que é o mais complexo nesse crescimento, né? Tu tem que te adaptando, a cada vez que tu cresce, tu tem que te adaptar. Cada vez que tu cresce, tu tem que te adaptar. E às vezes a oportunidade já está ali, né? Eu lembro, com muito orgulho, eu lembro que o Capelari começou uma vez uma frase dele numa confraria do sucesso, falando dessa frase, que ela era para ser uma brincadeira, mas depois virou uma frase séria, né? E a frase veio de uma história. Eu e a Marcela, a gente estava caminhando, né, no final de tarde, e a Marcela, né, me chamou assim, olha uma estrela cadente, né, no céu. E aí eu disse, como eu sou, quem me conhece sabe que eu sou assim, Marcela, não é uma estrela cadente, porque estrela não cai. Eu adoro astronomia, então aquilo para mim não é uma estrela cadente, é só provavelmente um objeto, algum detrito que entrou na atmosfera. Tipo, cara, eu olhei pra ele a primeira vez na minha vida, eu olhei caminhando romântico. E ela é romântica, queria fazer um pedido. Não, aquilo é um assim. detrito e tal, e tem uma probabilidade. E aí eu disse justamente isso, olha, inclusive, se tu viu agora isso, né, que tu tá chamando de estrela cadente, é muito provável que logo depois tenha outro, porque, né, é muito comum. E depois adivinha ter o que vários. aconteceu? Passou outro. Passou outro, e olha lá, viu, e tal. Né? E daí eu falei. Ele fala isso pra ti? Fala. Então, na verdade, a gente não tem tanto contato mais, assim, pra... Mas perdeu um pouco o encanto daquilo, mas daí ficou a história que era o seguinte, assim, né, que a gente só vai ver estrelas cadentes se olhar pro céu. Exato. Se tu estiver olhando pro chão, tu não vê estrela cadente, né? E ela vai passar. Então talvez muitas coisas já estavam ali. Né? Agora, quando a gente olha para o céu, daí parece que essas oportunidades aparecem, mas elas já existiriam, né? Só que a gente não está preparando, só a gente não está preparado para olhar. A gente tem que conduzir para o final. Passou. Mas aí nós vamos ter que marcar churrasco. Bacana.
Mas, enfim, para ir para as considerações finais, então é isso. Isso. Vamos, Maurício, agradecer pelo papo. Né? Por favor. O propósito do Me Inspira é isso mesmo, é contar histórias reais, verdadeiras, de pessoas que ainda estão, talvez, num processo, ainda estão num caminho, né? Nem você, nem o laboratório chegou, talvez, onde pode chegar, então já não está contando um final da história, está contando um meio, e de alguém que é como talvez tantos outros que estão nos ouvindo, né? É não olhar o empreendedor como esse super-herói inatingível, que assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse cara aqui, né? E tu mesmo disse, talvez hoje tu estás numa posição que talvez tu nem sonhou lá atrás, mas ao mesmo tempo já olha em coisas assim, cara, mas eu ainda posso ir mais longe. Né? Sabe o que o Kiko fala? Eu já recebi essa pergunta diversas vezes, de várias pessoas diferentes, do meio, fora do meio. Tu imaginava o laboratório estar desse tamanho? Não, jamais. Nem era o desejo, era muito menor que isso. Né? E não é um laboratório gigante ainda, mas ele é um laboratório considerável, significativamente grande. Né? Tem uma complexidade, né? A gente atende, como eu disse, 220 mil vidas no ano, a responsabilidade é grande, né? Em tornar essa equipe participativa, comprometida, ética, tudo isso é difícil, né? E aí tu tem que trabalhar diariamente para que isso aconteça. Então, a gente não imagina, jamais. Eu nem imagino o que vai ser daqui 10 anos, né? E estou trabalhando diariamente para que aconteça, né? Os objetivos que a gente tem, que cada dia mudam, não é o objetivo lá de trás, é o objetivo que ele vai acontecendo no dia a dia, vai tendo oportunidades. Então, é mais ou menos isso, né, que aconteceu. Se tu olhar para trás, a minha história ela não tem nem ponto para chegar nesse volume, mas ele vai acontecendo naturalmente. A farmácia, a lancheria... E uma coisa vai contribuir para outra. Vai acontecer. É só efeito borboleta. Você não pode fechar os olhos para isso. Eu, na verdade, olhando a tua história, eu acredito que era exatamente o que aconteceria. Porque agora eu conheço, né? Não conhecia, só conhecia o Maurício quando já tinha o Vidal e o Pacheco junto, né? Mas escutando a tua história, eu não consigo pensar num destino diferente, de verdade. Então, a lancheria, ela preparou para que tu entendesse a necessidade do cliente, do resultado, quanto não podia faltar resultado, e as governanças que tu foi microfazendo ali com a tua família e com a sociedade te oportunizou que tu respeitasse uma quantidade grande de sócios hoje sentado à mesa, né? O fato da inquietação de querer liderar, querer expandir e conhecer o que tinha do outro lado da parede fez com que contratasse a consultoria, a humildade de entender que tecnicamente não era mais suficiente, precisava de outras habilidades. Então, não consigo imaginar uma história diferente. Quero te agradecer pelo teu tempo, por ter vindo, por ter topado, pela amizade, pela pessoa que tu és. Desejo uma infinita prosperidade que é inevitável com esse comportamento que tu tem. E queria que tu deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão te escutando, se está começando a empreender, está no meio, se quer investir no Vidal, que pé que tá, o que o Maurício deixa disso tudo? Agradecimentos, né? Eu falei no início, é uma honra ter sido convidado. Eu acho que ainda a minha história é meio, né? Ainda ela não é fim, ainda ela está no meio. Eu acho que resumiu muito bem. A gente vai continuar fazendo história, acho que com o Vidal. O Vidal ele tem muito ainda os próximos anos a crescer. A gente está com uma característica de aceleramento novamente, então a gente vai fazer expansão para os próximos 5 anos aí. É isso, por enquanto é o Vidal e o Pacheco. Óbvio que a gente sempre tem algum negócio paralelo que a gente faz, mas hoje o foco total é fazer esse negócio tornar o que a gente... Se quiser vir, entrar, botar dinheiro, dá? Porque a gente não sabe quem está escutando, por enquanto, gente. Ainda não. Já estamos com uma turma de sócios bem interessante, né? Mas ninguém sabe, né? Ali na frente, o que toda proposta espera. sempre a gente boa não de se está escutar. apegado, né? Acho que nenhum sócio está apegado a isso. A gente quer fazer expansão. E aí a expansão vai surgindo das soluções. Como o Moa, vocês viram lá atrás, já foi atrás de soluções. A gente vai buscar novamente. Claro que sempre com responsabilidade para que a gente continue com o Vidal Pacheco atingindo as metas buscadas, né? Então, um agradecimento e honra estar aqui, né? Muito obrigado vocês dois por ter aberto essas portas, até para nós falar um pouco do laboratório. Merece. Obrigado, Maurício. Obrigado à nossa audiência. Né? Esse é o propósito do Me Inspira, né? De inspirar empreendedores a partir de histórias de persistência, de coragem, de superação. Não existe história de empreendedor, pelo menos que eu tenha conhecido, e eu já conheci muitos, que ela seja linear, né? Que ela não seja com algum momento de dificuldade, de superar desafio. E a diferença é quem persiste, né? E segue em busca. E então, para fechar aqui, né? Agradecer mais uma vez o Maurício.
Marcela, Douglas, na nossa técnica aqui no estúdio Smart Start Podcast. E ele está me avisando aqui, né, para ativar o sininho do YouTube, para avisar que a gente está no Spotify, para seguir. Né? A gente tem recebido muitas coisas legais, muitos feedbacks legais, assim. E esses episódios têm chegado a pessoas que a gente nem imagina, né? E pessoas que me abordaram assim, poxa, eu vi tal pessoa falando, poxa, que legal, que bacana. E já começando a cobrar, assim, pô, terça-feira vai ter um episódio, né? Isso aí, a gente está sendo cobrado pelos nossos ouvintes. Então tá muito legal, assim, Maurício. E essa história foi, com certeza, muito alinhada àquilo que a gente deseja do Me Inspire. Então, obrigado por ter compartilhado o teu tempo, tua história e contado um pouco disso. É isso aí. Certo? Curte, compartilha, me manda feedback, manda print. Se tiver nome inspirador para mandar pra gente que a gente não conhece, manda também. Tem uma história legal, envia. E aceitamos também feedbacks. Faz isso, faz aquilo para melhorar. Afinal, é uma experiência em conjunto. Muito obrigada. Simbora? E até o próximo Me Inspira. Até o próximo. Obrigado. Valeu. Beijo.